uma carta, os bispos católicos da Terra Santa expressam solidariedade aos cristãos do Iraque. Episódios de intolerância e danos aos cristãos entre os muros da Cidade Velha em Jerusalém. Coleta da Sexta-feira Santa. Cristãos de todo o mundo chamados à solidariedade em favor dos lugares e da comunidade cristã da Terra Santa. Em um documentário, toda a complexidade e a riqueza do Santo Sepulcro. Os bispos católicos da Terra Santa assinaram uma carta endereçada às igrejas do Iraque e ao patriarca, o cardeal Emanuel III Deli, na qual exprimem a unidade na oração e no sofrimento. The Assembly took the decision to send a letter. A Assembleia decidiu enviar uma carta de solidariedade aos cristãos do Iraque. Não se trata de uma simples carta, mas é uma mensagem clara que nós, cristãos da Terra Santa, mesmo com muitos problemas, nos unimos em oração com os cristãos do Iraque, rezando porque a questão dos cristãos está intimamente ligada à situação catastrófica do país. Por isso, devemos rezar. Rezamos e sofremos, se lê na carta. Os vossos irmãos cristãos da Terra Santa se unem para gritar, basta, e para pedir ao Senhor que tenha piedade. Rezamos até que surjam sentimentos novos de conversão em Mossul e para que os cristãos iraquianos, insultados e perseguidos, possam manter o corajoso comportamento cristão que os caracterizam e que os fazem dizer: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Que os nossos irmãos cristãos de Mossul suportem tais provas com paciência, confiantes que as forças do mal não prevalecem e que depois da cruz e do Calvário existe sempre a aurora da ressurreição. Acontece em particular na Via Dolorosa ou na Porta de Jafa. Cúspes e insultos da parte dos judeus ultra-ortodoxos contra os cristãos, sobretudo com os religiosos usando o hábito. Um alarmante clima de intolerância dentro dos muros da Cidade Velha que levou alguns a interrogar-se e organizar um encontro sob o título provocativo: Por que alguns judeus cospem nos cristãos na Cidade Velha? O problema é com os judeus ortodoxos que têm uma ideia demoníaca dos outros. Estando na Cidade Velha, eles gostariam que Jerusalém fosse uma cidade hebraica. E quando encontram locais, peregrinos, religiosos, a reação deles é: mas como é possível? Fizemos uma estatística em 2008 para saber a opinião da população sobre os cristãos. Quanto mais religioso, o olhar sobre os cristãos é mais negativo. Se espera uma presença mais atuante da parte da polícia, mas está em jogo uma outra coisa: os excessos que normalmente impedem de um grupo visitar o bairro do outro. Penso que a educação seja o fator mais importante e que pode mudar a percepção. Eu penso que os judeus devem andar no bairro cristão e encontrar um modo para relacionar-se. Jerusalém não é somente um bairro hebraico. Da outra parte, é importante que os estudantes cristãos, os estudantes árabes, visitem a Cidade Velha, o bairro hebraico. Do encontro participaram os representantes das comunidades cristãs que são vítimas dos atos de intolerância, sobretudo armênios e franciscanos, como o padre Atanásios Macora, que denunciou também episódios de vandalismo e danos nos conventos franciscanos. Mas o público era principalmente de judeus. É uma demonstração que a intolerância não é generalizada, porque tantos israelenses desejam entender e conhecer a realidade dos cristãos e respeitá-los. De outra parte, como evidenciou Iska Harani, em geral, fora da Cidade Velha, existe uma normal e respeitosa convivência. É dentro dos muros que cada um reivindica seus direitos e sua identidade.
às vezes de modo provocativo e muitas vezes violento, como aconteceu nos últimos dias, quando grupos de judeus provocaram a ira dos muçulmanos árabes, reivindicando o direito de entrar no Monte do Templo após a inauguração de uma sinagoga, cuja reconstrução é ligada a uma antiga profecia que fala de um terceiro templo, que alguns grupos radicais querem reconstruir na atual esplanada, onde, exatamente há 2000 anos, estava o antigo e bíblico Templo de Jerusalém. É ainda impossível para muitos aceitarem a ideia que esta cidade pode ser de todos. A Terra Santa, terra da revelação das diversas culturas, patrimônio religioso da humanidade e meta cotidiana de milhares de peregrinos, é também terra de contrastes, porque faltam os sinais da paz proposto por todas as religiões. Uma constante situação de conflitos e insegurança produzem pobreza econômica e dificuldades sociais. Para muitos, faltam as condições indispensáveis, como habitação, trabalho, segurança. O que seria dos lugares santos sem a presença dos cristãos? São pelo menos 400 mil cristãos de todos os ritos que vivem na Palestina, Jordânia e Israel. Somente 2% de uma população total de 17 milhões de habitantes, entre muçulmanos e judeus. Uma vez ao ano, a igreja em todo o mundo se une em solidariedade por ocasião da coleta em prol da Terra Santa. A coleta é direcionada às igrejas orientais e à custódia da Terra Santa, presente há 8 séculos no Oriente Médio, com a missão de guardar os lugares santos, acolher os peregrinos e desenvolver obras apostólicas. O objetivo da coleta pró-Terra Santa é a de sensibilizar os fiéis do valor da solidariedade para com os católicos presentes na região e promover iniciativas para a manutenção dos lugares santos que conservam a memória de Cristo. Ocasião significativa para expressar comunhão com a pequena comunidade cristã na Terra Santa. Diferentes ritos e tradições litúrgicas é a riqueza do cristianismo. A Terra Santa é solo propício para se mergulhar nesse verdadeiro mosaico de confissões cristãs. O Santo Sepulcro, em Jerusalém, é o santuário mais marcado por essa mistura de culturas e crenças milenares. O alemão Ayo Chomeros, que é luterano, decidiu registrar toda essa diversidade presente no sepulcro e acaba de lançar o documentário Na Casa de Meu Pai Há Muitas Moradas, uma referência ao Evangelho de São João. A princípio, o vídeo será veiculado na TV e no cinema alemão durante a Páscoa, mas a meta do diretor é que vários países tenham acesso à produção, já que o sepulcro é um local de interesse mundial, também por seu aspecto cultural e histórico. Sou fascinado pelo sepulcro, é um local muito rico e complexo. Quando vim pela primeira vez, fiquei surpreso de ver uma igreja dividida em denominações diferentes. Se você entra nesse lugar, você se sente atraído pela fé das pessoas, que vêm há 2000 anos e trazem seus desejos e emoções. Ayo diz que o mais importante para ele foi ter descoberto essa conexão de pessoas. Não é somente uma construção ou um museu, é um local em que elas vivenciam aquilo que acreditam. Às vezes discutem por dividirem o mesmo espaço, mas estão tentando cumprir com sua fé. 1h30 de muitos testemunhos e histórias de um povo de fé. Os líderes das igrejas que possuem seu espaço na Basílica falam das dificuldades de convivência entre eles, mas também das iniciativas de conhecer o outro, de respeitar o modo do outro de rezar, de celebrar. Falam inclusive de como é feita a escala de limpeza, obedecendo à lei do status quo, que rege a presença das comunidades nos lugares santos. As imagens são das militares do Exército participando de uma peregrinação à Basílica. A visita é parte do programa de treinamento para o serviço militar israelense. Algo inusitado, mas mantido por séculos, é que, segundo a lei do status quo, é uma família muçulmana a responsável por fechar e abrir a igreja todos os dias no mesmo horário. O filme também mostra o interior do túmulo de Jesus. Esse sacerdote armênio explica que esta é a pedra onde foi deitado o corpo do Senhor, onde ele ressuscitou. Está na Basílica há 9 anos e, no final, abre o coração
Eu amo esse lugar. I love the place. I love the place.